Boa noite a todas as pessoas que estão conectadas a esse canal nesta noite. Eu sou a professora Janaína, sou do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia, e hoje estou como presidente da comissão organizadora desse evento. O tema a ser discutido, pensado nesses 3 dias, será reflexões sobre ensino de matemática, a formação de professores e o cenário atual. Em nome de toda a equipe, venho externar nossa imensa gratidão pela quantidade de pessoas que aceitaram o nosso convite para prestigiar esse evento, compartilhar ideias, refletir e fortalecer a atividade docente. Nosso evento era um evento pequeno, direcionado para os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, e acabou se tornando um evento maior. Hoje nós estamos próximos de 1.000 inscritos, e a nossa expectativa é que vocês realmente gostem muito do que nós preparamos para vocês, tá? A seguir, nós convidamos aqui a reitora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, a senhora Débora Santesso Donas, para proferir de forma oficial a abertura do evento. Boa noite a todos. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos e todas que estão participando desse primeiro Encomate, né? O primeiro encontro de matemática na internet. Também boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube do Campus Uberlândia. Queria primeiramente cumprimentar os membros da comissão organizadora, na pessoa da professora Janaína Almeida, e a todos os queridos colegas aí que trabalharam muito, para a realização do evento. Queria cumprimentar o professor Eliomar, diretor do Campus Uberlândia, também que bastante apoiou a realização do primeiro Encomate. Também a equipe da comunicação, do cerimonial, todos aqueles que investiram aí o seu tempo, a sua dedicação para o brilho desse evento. Quero cumprimentar aos parceiros, da realização, ao IFMG, na pessoa do professor Sandro, que estará aqui conosco. Também agradecer ao professor Victor, da UFRJ, e demais professores e instituições que estão contribuindo também para o sucesso do evento. Eu gostaria de parabenizar, em especial, a comissão pela iniciativa de realizar essa semana, e por ter essa participação, multicamp, do IFTM, e também de outras instituições, de outros institutos e outras instituições de ensino, para a discussão desse tema tão relevante. O tema desse evento, reflexões sobre o ensino da matemática, a formação de professores no cenário atual, repercute o momento, que vivemos. Durante a pandemia, tivemos que rever muito rapidamente os nossos métodos de ensino. E temos que refletir que essas mudanças, elas deverão impactar as nossas ações, não só nesse momento, mas daqui para frente. Então, nós temos que ter momentos como esse, porque a escola, em muitos momentos, a gente tem uma certa dificuldade com as mudanças. O jovem, ele está muito aberto a novas formas de aprendizado. E a tecnologia, ela traz inúmeros recursos. Então, em algum momento, e eu acho esse momento extremamente pertinente, nós precisamos iniciar essa discussão. Falando especificamente da matemática, que é o tema do encontro, a matemática, ela fica muitas vezes entre o amor e o ódio, E esse sentimento, ele é muito trabalhado e ele depende muito do professor, Então, que os professores debatam, discutam, compartilhem práticas, porque isso vai nos levar na direção do melhor ensino que nós podemos ofertar. Nós temos muito orgulho, da qualidade do ensino que nós ofertamos. Então, é muito natural que esse seja o primeiro de muitos momentos de reflexão,
né? Nós estamos chegando aí agora no dia 27, é o dia da educação à distância, né? Nós não podemos dizer que estamos trabalhando com o EAD, porque tivemos que aprender muito e muito rápido para poder trabalhar dessa forma remota como estamos trabalhando, mas temos que nos aprimorar. E esse aprimoramento, ele depende muito desses momentos de compartilhamento, desses momentos de intercâmbio, dessa discussão também com os alunos, né, entre os docentes, para que a gente, então, tenha um ensino que a gente sonha, um ensino cada vez melhor. Então, eu desejo um excelente evento a todos que estão nos acompanhando, parabenizo, né, a toda a equipe envolvida e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Desculpa, então, desculpa o microfone desligado, né? Então, muito obrigada, professora Débora, pelo apoio, pelo prestígio da sua presença nesse evento. Muito obrigada. E, na sequência, convidamos o diretor do Campus Uberlândia, o diretor-geral, que também é membro da comissão organizadora. Com a palavra, o senhor Eliomar Balieiro de Melo Júnior. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Eliomar. Boa noite, Janaína, muito obrigado pela apresentação. Inicialmente, em seu nome, gostaria de agradecer e parabenizar a toda a equipe, a toda a comissão organizadora, né, deste importante e necessário evento, né, nesse momento que nós vivemos aí de pandemia, onde que a nós, principalmente dentro do ensino e outras situações, nos foram fechadas algumas portas, algumas possibilidades de trabalhar com aquilo que a gente habitualmente estava acostumado a trabalhar, mas que nos possibilitou abrir diferentes janelas e oportunizou-nos a estar aqui hoje num evento onde que a gente conta com diferentes instituições, com a colaboração de diferentes parceiros, colegas de trabalho, todos com o objetivo único de aprimorar os conhecimentos, atualizar as informações e compartilhar vivências. Então, de antemão, fica aí a minha satisfação e a minha alegria em compartilhar com todos vocês este momento. O primeiro encontro de matemática na internet, para nós do IFTM, é uma oportunidade ímpar de trabalhar em sintonia com as diferentes instituições, com os diferentes estudantes, com profissionais que já lidam diariamente com o ensino da matemática, e tenho certeza que será uma oportunidade ímpar de compartilhamento de muitas informações e conhecimentos. E reflexões para o ensino de matemática, formação de professores no cenário atual ao qual estamos hoje vivenciando, se faz que o evento é um tema muito pertinente e necessário, né? Um tema atual. Tenho certeza que serão dias de muito aprendizado. Desde o primeiro momento, quando a gente teve a oportunidade de conversar com a professora Janaína a respeito da temática, do assunto e da abertura que ela estava articulando junto com as diferentes instituições, com os diferentes profissionais, a única certeza que a gente tinha é que seria um evento grandioso, e com a presença de todos vocês aqui, a gente só reforça aquela percepção inicial. Então, mais uma vez, agradeço a todos que se esforçaram para que fosse possível a gente estar hoje abrindo este belo evento. Desejo a todos dias de muito aprendizado, de muita troca de experiências, e saibam que para nós do IFTM é uma oportunidade e uma satisfação colaborar, incentivar e fomentar ações nesse sentido, onde que
que juntos consigamos somar forças com todos vocês. Então, muito obrigado pela apresentação e tenham todos um excelente evento. Obrigado, Janaína. Obrigada, professor Eliomar, né, pelo apoio desde o início, desde o primeiro momento, né, e pela força para tornar isso realidade. Né, muito obrigada. Bom, e vocês? Já estão aí com seus pezinhos balançando de impaciência? Eu já estou, né? Então, nós vamos começar as atividades do dia. Hoje teremos 2 palestras e uma sala temática. Vou convidar aqui para dar início à primeira palestra 2 professores, um do Instituto Federal de Minas Gerais, do Campo São João Evangelista, o professor Sandro, e o professor Ângelo, que é do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Paracatu. Boa noite a todos, um excelente evento, mais uma vez, que tudo seja ótimo, seja lindo, né? Boa noite, Janaína, boa noite, Ângelo. Boa noite, bem-vindos. Tudo bem? Muito obrigado. Boa noite, Janaína. Boa noite. Participar aí, né, e nós estaremos atentos aí ao chat, tá? Então, já avisamos aí a todos os participantes, né, que as perguntas ao nosso palestrante da noite podem ser feitas no chat, nós vamos coletar essas perguntas e, em seguida, né, a gente vai dar prosseguimento, assim que ele terminar a pré-eleição dele, a gente faz o levantamento dessas perguntas e vamos, então, debater com ele essas questões, tá? Caso o tempo não seja suficiente, né, nós também nos comprometemos aí a coletar as perguntas, enviar para ele nos responde e a gente direciona isso aí aos participantes que não tiveram suas perguntas respondidas, ok? Ok. Então, vou deixar vocês cuidarem aí do público, né? Nós temos aí gente de todo o Brasil, tá? Todos os estados. É uma maravilha, né? Federal, é uma maravilha, olha, muito bacana. Então, boa noite aí para vocês. Boa palestra. Obrigado. Até mais. Muito obrigado. Beleza. Bom, então o professor Ângelo, né, vai apresentar agora um palestrante, né, Ângelo? Vai chamá-lo e apresentá-lo, ok? Sim. Eu chamo agora o professor Vitor Geraldo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para estar conosco. Ele fará... Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra. Maravilha. Vamos lá, Ângelo. O professor fará a palestra Formação de Professores para Ensinar Matemática na Escola Básica, que matemática e que escola. O professor Vitor Geraldo, ele é bacharel em matemática, e mestre em matemática aplicada, e doutor em engenharia de sistemas e computação. Ele atua como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de matemática, e agora estará colaborando com a gente, agora neste evento, e desejo uma boa participação a todos, e muito obrigado. Então, muito obrigado, boa noite, é comigo agora, certo? Posso começar. Isso aí, professor, fique à vontade. Então, boa noite a todas e todos. Muita ocupação. Quero dizer que é um grande prazer e uma honra estar aqui participando desse evento. Infelizmente, pelo contexto atual, nós estamos impedidos de participar presencialmente, mas eu sempre tenho entendido esses momentos que nós conseguimos estar juntos, mesmo que não presencialmente, com momentos de resistência em defesa, né, de uma educação pública, gratuita, de qualidade e laica. Né? E nesse sentido, e mesmo isso tem muito a ver com o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, e nesse sentido, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes para destacar no contexto dessa fala. Né? Quer dizer, um é que eu sempre me sinto muito honrado e muito emocionado quando eu sou convidado para participar de eventos nos institutos federais,
em reconhecimento da importância política desse projeto dos institutos federais, nesse sentido do próprio entendimento da educação pública como um princípio da democracia, né? Pela sua capilaridade, tanto geográfica como social, é sempre muito importante a gente reconhecer esse projeto dos institutos federais de educação e principalmente a sua atuação na formação de professores. Bem, o que eu quero falar, então, quero agradecer, dizer que eu estou muito honrado e agradecer muito o convite, que muito me emociona, à comissão organizadora, no nome da professora Janaína, e da instituição, do Instituto Federal, no nome da reitora, a professora Débora. E o que eu quero conversar aqui com vocês hoje, e eu acho que esse mapa que vocês estão visualizando, a apresentação está aparecendo legal, né? Isso. Então, esse mapa que vocês estão visualizando aí é uma gravura de um artista uruguaio, que é o Joaquim Torres Garcia, que se chama América do Sul Invertida, né? E ele representa com essa, quer dizer, ele provoca com essa gravura uma reflexão sobre, nos contextos sociais e políticos da América Latina, quais são as coisas que nós precisamos virar de cabeça para baixo, ou seja, quais são os movimentos de inversão que nós precisamos fazer nesses contextos. E eu escolhi começar com essa figura, porque ela representa muito o que eu quero falar e o que eu procurei incorporar nesse título, né? Formação de professores para ensinar matemática na escola básica. Ao pensar sobre isso, como eu vou falar em seguida, de que matemática e de que projeto de escola nós estamos falando. E, sobretudo, nas minhas reflexões, compartilhadas com o meu grupo de pesquisa, que é esse Laboratório de Práticas Matemáticas do Ensino, que está escrito aí, do que nós precisamos, como professores que ensinamos matemática e formadores de professores, virar de cabeça para baixo no ensino de matemática nesse contexto brasileiro contemporâneo, né? Que a gente sabe que tem muitos problemas que são referentes à escola pública como um todo e ao próprio conceito de educação democrática e à disciplina escolar matemática, como ela se coloca nesse contexto, né? E esses problemas, eu acho que foram amplificados pelo contexto da pandemia. O ensino à distância, né, como todos nós que somos professoras e professores já devemos ter pensado a respeito, expôs e amplificou desigualdades sociais que têm assolado o Brasil nesses últimos anos. Então, esse mapa, ele representa ele provoca um pouco essa reflexão. O que é que nós precisamos virar de cabeça para baixo nesse ensino de matemática? E essa fala, eu acho que ela tem um pouco a ver também com a apresentação que a professora nós, professores de matemática, podemos atuar nesse sentido, de diminuir um pouco esse ódio e aumentar um pouco esse amor, né? Esse afeto dos nossos aprendizes pela matemática. E uma segunda coisa, né, que eu falei no começo, que eu acho que é importante pontuar, além da importância desse evento, que os colegas que me precederam já evidenciaram brilhantemente, eu acho que também é importante pontuar uma coincidência importante, né? Que esse evento está sendo realizado na Semana de Consciência Negra, né? Dia 20 de sexta-feira que vem é o Dia Nacional de Consciência Negra, que é feriado aqui no Rio. Então, muito em reconhecimento desse momento, que é um momento tão importante, nesse contexto que eu estou falando, de reconhecer desigualdades sociais no Brasil, eu quero dar um pouco de ênfase na minha fala sobre que posturas nós, professoras e professores que ensinamos matemática, podemos ter para uma contribuição da disciplina escolar matemática para uma educação antirracista, né? Eu quero dar uma ênfase especial a isso, mas também tocar em alguns outros pontos a esse respeito. E eu vou tentar falar por menos de uma hora, por conta disso,
controlando o tempo. Em alguns momentos eu vou passar mais rápido em algumas slides, mas o PowerPoint também está à disposição aí com a comissão organizadora, pode ser compartilhado. Depois também vai ter meu e-mail, então fiquem à vontade para entrar em contato. Eu gostaria de começar falando um pouco do lugar de onde eu falo, né? Assim. Então, como os colegas me apresentaram muito gentilmente, eu sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ e atuo em 2 programas, no curso de licenciatura em matemática, na graduação, e em 2 programas de pós-graduação, em educação e em ensino de matemática. E o meu campo de pesquisa, nos últimos, pelo menos, 10 anos, tem tido um foco principal em formação de professores que ensinam matemática. Muito recentemente, de uns 3 anos para cá, nós, no meu grupo de pesquisa, e assim como vários outros grupos de pesquisa no Brasil, temos sido provocados de uma maneira muito contundente e inevitável pelo reconhecimento do papel que a disciplina escolar matemática, que a formação de professores de matemática tem tido nesse contexto de desigualdades sociais. Isso, no caso do meu grupo, né, essa discussão ocorre no Brasil de várias perspectivas, como, por exemplo, a etnomatemática e diversas outras, a educação matemática crítica que se preocupam com isso. E, no caso do meu grupo de pesquisa, isso nos levou a leituras que falam de decolonialidade, né? Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é como essas leituras que falam de decolonialidade, com o qual nós temos contato, nos levaram a repensar as perspectivas da nossa discussão sobre formação de professores que ensinam matemática na escola básica. Ou seja, eu vou falar um pouco de decolonialidade, mas não estou me colocando aqui como um pesquisador especialista nessa área, mas como uma pessoa que tem atuado na pesquisa e na docência no campo da formação de professores e que tem tido essas práticas desafiadas por reflexões provocadas pela discussão decolonial. Então, nesse sentido, essa pergunta aí, o que é preciso, que vocês estão visualizando, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, é uma pergunta que tem permeado muito frequentemente tanto a pesquisa em educação matemática, né, quanto os contextos profissionais que envolvem a formação de professores de matemática e a própria escola básica. Então, essa é uma pergunta que tem sido muito debatida e que ela é muito importante porque ela determina, por exemplo, o desenho dos currículos dos cursos de licenciatura em matemática, dos cursos de pós-graduação, né, de formação continuada, lato, estrito sensu e assim por diante. E esse debate frequentemente tem sido permeado por dicotomias, né? E antecipando uma tônica importante da minha fala, propor um exercício de desconstruir dicotomias, ou seja, de sair de um pensamento dicotômico. E eu acho que isso é inspirado por essas leituras decoloniais. E um problema grave dessas dicotomias é que elas produzem hierarquias. Quando nós dicotomizamos um debate, quase sempre, né, quando nós colocamos coisas em lados opostos, nós quase sempre, até sem querer às vezes, defendemos que algum desses lados é mais importante do que o outro. Então, o que eu quero defender aqui para começar é que essas dicotomias, que eu vou enunciar alguns exemplos em seguida, elas não só são artificiais, são falsas dicotomias, como elas nos enfraquecem como grupo, tanto politicamente como academicamente. Politicamente, porque nos dividem, né, colocam, por exemplo, de um lado professores da educação básica e de outro lado professores da universidade, como academicamente, porque elas não ajudam a pensar sobre essa questão que está acima. O que é importante saber para ensinar matemática na escola básica. Então, algumas dessas dicotomias, que eu não vou me estender, cada uma delas daria uma palestra, mas são, por exemplo, conteúdo e pedagogia, né, porque um debate dicotômico muito polarizado, né, que coloca, de um lado, pessoas que defendem que
o importante de um professor de matemática é saber muito conteúdo, e, de outro lado, os que defendem que é importante ter técnicas pedagógicas ou algo nesse sentido. E o que eu quero defender é que nós precisamos pensar no conteúdo matemático de forma indissociável do seu ensino, ou seja, da pedagogia, da educação matemática. E eu acho que essas discussões decoloniais nos ajudam a desfazer essa dicotomia, a fugir dessa dicotomia, como eu vou falar em seguida. Essa dicotomia é acompanhada e entrelaçada por várias outras, né? Universidade e escola, como eu falei agora há pouco, associada a essa saber acadêmico, saber escolar, formação inicial, atuação profissional, teoria e prática, também, que eu acho que é muito importante nós começarmos a pensar numa prática que não é desprovida de teoria, e uma teoria que não é pensada como estando acima da prática, né? E quando nós dicotomizamos isso, eu acho que nós também, quase sempre, estabelecemos hierarquias e associamos a universidade à teoria e a escola à prática, né? Como se o papel do professor que ensina matemática na escola básica fosse colocar em prática teorias que ele aprende na universidade, o que desqualifica a escola como um lugar de produção de conhecimento e o professor que ensina na escola básica como um produtor de conhecimento, né? Então, é nesse sentido que eu estou defendendo que essas dicotomias nos enfraquecem. Então, voltando a essa pergunta, né, que eu coloquei no começo, eu quero deslocar um pouco o peso dessa pergunta, né? Em vez de pensar o que é isso que eu coloco no título dessa fala, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, em vez de colocar o peso no saber, eu quero colocar o peso na escola. Porque eu acho que essa questão, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, é uma questão que é antecipada por outra, que é mais fundamental do que essa e que, no contexto político atual do Brasil, está em disputa. E, como eu falei agora há pouco, no começo, essa disputa política é amplificada no contexto da pandemia, né? De que escola nós estamos falando, né? Quando falamos de saber para ensinar matemática na escola básica, nós estamos falando de que matemática e de que escola? Essas perguntas podem parecer evidentes, mas eu espero conversar com vocês que não só, ao longo da minha fala de hoje, que não só elas não são evidentes, como elas estão em disputa, né? Então, quando se fala isso, nós estamos falando de uma escola básica de quem, para quem e referenciada em quê? Ou seja, quais são os sujeitos e os saberes para os quais esse projeto político de escola é pensado. E, como eu disse, eu acho que essa é uma questão sobre a qual nós precisamos pensar seriamente antes de pensar o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica. E, nesse sentido, falando, como eu falei no começo, da posição de alguém que tem trabalhado com formação de professores de matemática, eu quero começar provocando, eu quero continuar, aliás, colocando algumas interpelações para o campo da formação de professores, né? O que eu quero dizer com interpelações? Eu quero dizer, eu vou colocar em seguida, muito rapidamente, algumas contribuições de alguns autores, né, clássicos, vamos dizer assim, que têm falado que têm contribuído de forma muito representativa para a pesquisa em formação de professores no campo da educação. Eu quero destacar a importância dessas contribuições e, por outro lado, destacar também o que essas contribuições deixam em aberto e como esses abertos podem ser preenchidos e encaminhados por esses caminhos decoloniais, que eu vou falar em seguida. Então, eu vou citar alguns exemplos, né, de muitos autores que têm trabalhado no campo da formação de professores, e um aspecto desse debate sobre formação de professores que me parece fundamental, que eu vou colocar logo, esses dois autores aí, o Maurice Tardif, que é um autor do Canadá, e o Antônio Novoa, que é um autor de Portugal, que tem feito uma defesa muito importante e muito contundente sobre a importância
de reconhecer a docência na escola básica como uma profissão, né? Então, o que quer dizer isso? Combater e desconstruir uma visão de que ensinar na escola básica é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? E é um discurso, depois no debate a gente pode voltar a falar sobre isso, que eu acho que todos nós que somos professores já ouvimos, né? Como se, para ser professor, na verdade eu estou falando da escola básica, mas na universidade a gente também ouve isso, você não precisa de nenhuma formação especial, não tem nenhum saber específico associado a essa atividade de ser professor, né? Então, para defender a docência na escola básica como uma profissão, o Tardif vai dizer que a docência tem uma epistemologia própria. O que quer dizer isso? Um conjunto próprio de saberes, que ele chama de saberes da experiência principalmente, né? Não é só isso, é um pouco rápido essa fala, mas que são saberes que são produzidos na prática e validados pela própria prática. Então, todos nós que somos professores e professores, eu acho que sabemos que grande parte da nossa profissão nós aprendemos atuando. Então, é mais ou menos isso que o Tardif quer falar, e ele diz que essa epistemologia própria da prática, ela não está subordinada às sabedorias das disciplinas específicas, né? O que é importante destacar, como eu falei no começo, falando desse exercício de desconstruir dicotomias, com essa reflexão sobre a epistemologia própria, a gente quer dizer que o saber do professor ele não é subordinado unicamente ao saber disciplinar, mas ele não pode também se divorciar desse saber disciplinar, né? Então, uma coisa não implica na negação da outra. E o Nova também, fazendo eco com essa defesa, ele vai falar muito de uma formação de professores construída dentro da profissão. Então, uma formação de professores, né, falando da nossa formação inicial aqui no Brasil, de cursos de licenciatura, que não sejam entendidos como, que eu acho que muitos de nós que fizemos curso de licenciatura tivemos experiência dessa forma, né? Esses cursos serem entendidos como um bacharelado de segunda categoria, num certo sentido. E o que o Nova vai defender é que eles têm que ser pensados a partir do reconhecimento dessa atuação profissional daquela pessoa que está em formação. E ele vai dizer que, nesse sentido, formar um professor é introduzir alguém na cultura da profissão. Então, esse reconhecimento, né, da docência como uma profissão, como eu falei no começo, é politicamente muito importante, mas ele também provoca algumas reflexões em aberto que podem ser pensadas a partir dessa perspectiva decolonial que eu vou falar em seguida. Então, que reflexões são essas? O que esses autores vão falar, né, quando eles defendem uma epistemologia própria e uma formação profissional, é um pouco uma denúncia de um processo de colonização da escola pela universidade, né? Assim, como se houvesse uma falta de reconhecimento da academia a esses saberes que são próprios da prática produzida na escola. Então, vários autores vão se referir a isso como um processo de colonização, né? Que é um reconhecimento, que é uma discussão importante, mas que eu quero propor uma outra discussão, que para além de denunciar esses processos de colonização, entender os lugares, tanto da escola como da universidade, num projeto colonial de poder hegemônico, né? E uma educação antirracista, da qual a matemática não está isenta, né? Apesar de ser uma disciplina rotulada como exata, tem um papel importante. É isso que eu quero pensar. Da mesma forma, quando esses autores falam de epistemologias, culturas, coletividades docentes, ou possibilidades matemáticas, etc., nós também podemos nos colocar a pergunta de em que se referenciam e onde estão situadas essas epistemologias, culturas e coletividades. Ou seja, quais são os saberes nos quais, e da onde vêm os saberes
nos quais essa discussão se referencia. E é justamente nesse ponto que esses caminhos decoloniais com o qual nós temos tido contato nos ajudam. Também, para representar isso, eu tenho me referenciado muito como carioca e como uma pessoa que gosta de samba, nesse Samba da Mangueira aí, que eu não sei se todos conhecem, mas essa bandeira da Mangueira, na qual que foi parte do enredo, né, da Escola de Samba Mangueira do Rio de Janeiro em 2019, cujo o tema, né, desse enredo era a história que a história não conta. Dentro desse tema, eu estou colocando a letra desse samba enredo, que muito me referencia nessa discussão, e essa bandeira. Nessa bandeira, né, os autores desse enredo, eles fazem uma apropriação e uma subversão das cores da bandeira nacional, né? Então, eles colocam a bandeira nacional em lugar do verde e amarelo, representada pelo verde e rosa, que são as cores tradicionais da Mangueira, e substituem os dizeres dessa bandeira por índios, negros e pobres. Então, eu entendo esse símbolo como uma reivindicação de lugar de fala, né? Então, eles se apropriam e subvertem esses temas, esses símbolos nacionais que têm sido apropriados no contexto político do Brasil contemporâneo por certos grupos que reivindicam um patriotismo falso e que, por trás desse patriotismo, está um movimento de exclusão, né? Assim, de dizer quem está fora desse patriotismo, o que é ser brasileiro e quem está excluído dessa noção de ser brasileiro. Então, exatamente essa provocação que eu quero compartilhar com vocês nas nossas práticas como professores de matemática. Ou seja, em que momentos nas nossas práticas nós incluímos e nós excluímos determinadas sabedorias e determinados sujeitos, né? Nesse samba, essa parte da letra é muito representativa para isso, e essa é a reflexão que eu quero trazer para os nossos contextos de sala de aula, que está marcada ali em cima em vermelho, a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Então, da mesma forma que eu falei no começo, que aquele mapa da América do Sul invertida nos provoca a pensar o que tem que ser virado de cabeça para baixo, o samba da Mangueira nos provoca a pensar o que tem que ser virado do avesso. Ou seja, quando a Mangueira brada o avesso do mesmo lugar, ela nos provoca a olhar para os nossos contextos de aula de matemática e pensar o que tem no avesso ali e que nós não enxergamos, né? Quais são os sujeitos, os grupos sociais e, sobretudo, as formas diversas de aprender que nós, muitas vezes, como professores de matemática, não enxergamos e que eu estou propondo uma reflexão para virar isso do avesso, né? Assim, e é nesse sentido, né? Eu acho que, como eu vou falar em seguida, eu quero dizer virar do avesso no sentido de que muitas vezes nós, como professores de matemática, privilegiamos uma ou algumas poucas formas de aprender, né? E invisibilizamos outras. É importante dizer que, com isso, né, a tônica dessa minha fala não é culpabilizar ninguém, por isso que eu estou usando sempre a primeira pessoa do plural, eu estou falando nós, porque a questão não é nos entendermos como indivíduos que produzem essas desigualdades, é entender que culturas, no sentido amplo, e em particular, que culturas profissionais docentes provocam determinadas posturas docentes que, às vezes, mesmo sem dar conta, são produtoras de desigualdade. E, em particular, qual é o lugar da disciplina escolar matemática nessa produção de desigualdade. Então, como nós podemos buscar uma matemática inclusiva, de fato, no sentido amplo, e, em particular, que contribua para uma educação antirracista, né? Reconhecendo essa semana, a Semana da Consciência Negra. E, nesse sentido, eu quero falar agora muito, muito rápido um pouco sobre essas leituras decoloniais, que eu acho que nos ajudam nessa direção, e, na segunda parte final da minha fala,
trazer um pouco isso para a educação de matemática e para a formação de professores de matemática. Então, essa parte vai ser bem rápida, né, de falar um pouco desses autores que falam de decolonialidade, no qual nós temos nos referenciado também. Então, o que eu vou falar agora está referenciado num grupo de autores sobre o qual eu posso falar depois no debate, que são autores situados em instituições latino-americanas, que estão nesse debate decolonial e que reivindicam um pensamento sobre os contextos sociais latino-americanos, em particular os contextos educacionais, a partir das reflexões sobre as questões sociais que emergem no próprio continente, né? Assim. Então, esses autores vão chamar de colonialidade, né? Fazendo uma diferenciação aqui com o colonialismo, né? Eles vão chamar de colonialidade como um padrão de poder que emerge como resultado do colonialismo moderno, e por colonialismo moderno eles querem dizer o colonialismo administrativo, político, geográfico, né? De um determinado grupo está sob controle político e administrativo de outro grupo, e eles vão dizer que, embora o colonialismo no continente latino, na América Latina, tenha acabado, esses padrões de poder que surgiram no colonialismo se mantêm, sobrevivem, né? E isso que eles vão chamar de colonialidade, fazendo a diferenciação com o colonialismo. E esses padrões de poder, segundo esses autores, se manifestam nas formas como o trabalho, o conhecimento, a autoridade se relacionam e se articulam entre si, né? Então, só para dar um exemplo disso, né, se a gente pensar nas formas de trabalho, nós podemos refletir que a escravização dos povos afrodiaspóricos formalmente terminou no final do século XIX. Entretanto, muitas das relações de trabalho presentes no Brasil contemporâneo herdam aspectos de relações de trabalho escravocratas, né? E isso tem, inclusive, se intensificado nos últimos anos. Então, é exatamente a esses padrões de poder que sobrevivem ao colonialismo que esses autores se referem como colonialidade. E a provocação aqui é pensar como esses padrões atravessam os nossos contextos de sala de aula como professoras e professores que ensinamos matemática. Segundo esses autores, esses padrões de poder ao qual eles se referem como colonialidade, isso é importante para o que eu quero falar em seguida, eles se caracterizam muito por naturalizar as próprias epistemologias e racionalidades hegemônicas como possibilidade única, a partir de uma noção linear de progresso, que é referenciado na cultura europeia, né? Ou seja, uma cultura que é, como eu vou falar também em seguida, fundamentalmente masculina e branca. E esses autores vão dizer que tudo que se alinha a essa sabedoria única é colocado num lugar de desenvolvimento, avanço e do normal, da centralidade, e tudo que não está alinhado com essa noção única, linear e universal de progresso é colocado no lugar de periferia, primitivismo ou atraso. E uma coisa importante é que os sujeitos são culpabilizados pelo seu próprio suposto estado de atraso, né? Então, essa noção linear e universal de progresso, ela foi usada ao longo da história do mundo e do continente latino-americano em particular para justificar diversos genocídios e barbáries, né? Como os genocídios dos povos originários, dos povos indígenas do continente americano, a escravização dos povos afrodiaspóricos, por vários momentos históricos, foram justificadas como se fosse algo necessário para tirar aqueles povos do seu suposto lugar de atraso, né? E no contexto da pandemia, o mesmo argumento tem sido usado, né? Que nós precisamos sacrificar vidas para preservar uma suposta economia, como se essa economia
fosse a única possibilidade, né? E o que, na verdade, esse contexto da pandemia joga na nossa cara é que nós precisamos repensar essa economia, porque ela é uma economia que sacrifica vidas, né? Então, nós precisamos desnaturalizar diversas coisas que são pensadas como possibilidades únicas. E é esse pensamento, o que nós precisamos desnaturalizar nos nossos contextos de matemática, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, né? Que eu vou voltar a isso logo em seguida. Esses autores vão dizer ainda que, junto com a colonialidade, surge a decolonialidade, né? Assim, como um conjunto de posicionamentos, culturas, horizontes, projetos de resistência, de transgressão, de intervenção e insurgência, né? Essa grafia decolonialidade era proposta por essa autora aí, a Catherine Walsh, que tem a referência aí no pezinho do slide, e ela propõe essa escrita decolonialidade em lugar de descolonialidade para marcar uma posição política de que não há um estado nulo de colonialidade, que nós não podemos passar de um momento histórico colonial para um momento no qual os seus traços e efeitos são esquecidos, né? Assim, então, nesse sentido, a decolonialidade é uma atuação permanente, né? Não é um adjetivo que caracteriza um estado que nós possamos chegar em algum momento, mas é uma atuação política permanente. Eu identifico muito essa discussão com essa fala, que é bastante conhecida, da Angela Davis, né, filósofa, socióloga e ativista antirracista dos Estados Unidos, em que ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, em que sentido que eu estou fazendo essa identificação, né? Não ser racista só poderia ser entendido como se nós pudéssemos estar hoje num estado em que nós vemos uma justiça e uma igualdade racial que não existe na sociedade brasileira. Então, não ser racista simplesmente pode ser entendido como uma negação do racismo. Então, o movimento decolonial eu associo a uma ação de ser antirracista, ou seja, de não fazer de conta que nós não vivemos numa sociedade racista, mas de ter uma atuação antirracista. E eu quero pensar em seguida qual é o lugar da disciplina escolar matemática nessa atuação, né? E, assim como eu estou falando de uma educação antirracista aqui em reconhecimento da Semana da Consciência Negra, essas reflexões nós precisamos fazer para as diversas formas de desigualdade social que atravessam os nossos contextos de sala de aula, de formação da educação básica e de formação de professores. Então, nesse sentido, a decolonialidade nos desafia a desaprender a pensar a partir das referências dessas epistemologias hegemônicas e aprender a atuar nos seus arredores, que eu quero dizer em seguida o que eu quero dizer com isso, né? Então, esses caminhos decoloniais nos ajudam a desnaturalizar, problematizar ou virar de cabeça para baixo, no sentido da gravura do Joaquim Torres de Garcia, ou virar do avesso, no sentido do Samba da Mangueira, diversas coisas, posturas, atitudes que têm sido naturalizadas na nossa atuação como professores e professores que ensinamos matemática, né? Então, agora, passando para a segunda parte da minha fala, que eu sem me estender muito para ter algum tempo para debate, eu quero agora trazer essa discussão decolonial para o contexto da matemática como disciplina escolar. Então, o que essa reflexão nos provoca a pensar, né? Essa reflexão que eu falei agora aqui. O que nós precisamos desnaturalizar, problematizar, virar de cabeça para baixo ou virar do avesso nas nossas práticas como professores de matemática, né? Então, nesse sentido, colocar essa pergunta: que matemática é essa e de que projeto político de escola nós estamos falando?
Então, um exemplo disso, né, é pensar um exemplo que eu acho que nos ajuda muito a desaprender a pensar em determinadas referências eurocêntricas como única possibilidade. Eu quero dar um exemplo de muitos, pensar o mundo a partir da filosofia Ubuntu, né? A filosofia Ubuntu é uma filosofia centro-africana e que ela tem como princípio básico, claro que é muito mais sofisticado que isso, mas em linhas gerais, ela tem como princípio básico: eu sou pelo que nós somos todos. Então, pensar a partir dessa filosofia pode nos ajudar a desnaturalizar ou a deslocar ou a reconhecer que o que nós fazemos não é a única forma possível de fazer, no sentido de pensar o quanto as nossas aulas de matemática são marcadas por uma ideia de competição, né? Como se o nosso objetivo como professores fosse determinar que alunos são melhores de professores. E eu acho que professores de matemática, mais do que qualquer outra disciplina, né? Eu posso estar fazendo uma variação errada, mas eu acho que na matemática essa ideia de competição talvez seja mais forte do que qualquer outra disciplina, né? Então, desconstruir, desnaturalizar uma ideia de que o nosso objetivo ali é simplesmente reconhecer os alunos mais dotados intelectualmente e distingui-los dos mais fracos, né? Então, ter uma sala de aula e até uma prática e até uma avaliação mais orientada para uma perspectiva coletiva, né? É importante dizer também, eu vou voltar a isso se der tempo mais para o final da minha fala, que com isso, né, eu não estou propondo desqualificar as referências eurocêntricas, não é substituir uma matemática que é produzida na Europa, uma matemática e um sentido de educação que é produzido na Europa, por outra matemática e outra educação com referência africana ou latino-americana. Mas situar essa matemática que é produzida na Europa em um certo lugar político, né? E nos aprendermos a pensar que determinadas práticas que nós temos não são as únicas possíveis. Ou seja, não é substituir uma coisa pela outra, né? Mas é fazer que uma reflexão desafie e tensione a outra, e que nós podemos chegar a um sentido de educação produzido no entrelaçamento dessas referências culturais, né? Isso acho que é importante dizer, porque muitas vezes, quando se fala de uma perspectiva de educação decolonial, há uma interpretação de que o objetivo é banir da escola qualquer referência que venha da Europa. E, como eu falei, não é essa a ideia. Então, para ilustrar um pouco, né, o que essas práticas que eu estou defendendo que têm que ser problematizadas, né, e desnaturalizadas como únicas possibilidades, têm produzido no ensino de matemática, eu vou colocar um exemplo, né, que vem de uma pesquisa de uma tese de doutorado do Diego Matos, que foi realizada lá no programa de pós-graduação onde eu atuo, de ensino de matemática da UFRJ. Então, eu acho que esses resultados dessa tese de doutorado, eles nos remetem muito à reflexão que a reitora, a professora Débora, colocou no começo, né? Muitas vezes a matemática fica entre o amor e o ódio. E como essas práticas que são pautadas em competição, em reconhecer que é melhor e que são muito pouco orientadas para uma perspectiva coletiva de educação e de sala de aula, têm produzido, muitas vezes, um ódio que supera o afeto pela matemática, né? Então, nessa tese de doutorado, o autor, o Diego, ele propôs para alunos numa escola pública aqui da cidade do Rio de Janeiro a seguinte pergunta: quais são suas impressões sobre a matemática ensinada na escola, né? E essas impressões
no trabalho do Diego poderiam ser relatadas tanto na forma de desenhos quanto na forma escrita, né? E eu vou colocar alguns desenhos que eu acho que são respostas dos alunos para essa pergunta, que eu acho que falam por si só e mostram aquilo que nós precisamos desnaturalizar nas nossas práticas como professores de matemática. Então, essas aí são algumas das respostas obtidas, e respostas desse tipo que vocês estão visualizando aí foram apresentadas por quase a totalidade desses alunos nesse grupo que fez parte dessa pesquisa de doutorado, representando a matemática como monstro, nessas palavras aí, uma criatura complexa por natureza, ou até de uma maneira mais triste, eu diria, representando a matemática como um demônio, e com as palavras ali, provas, testes, fracassada e tal. Então, eu acho que, à luz desses resultados, nós precisamos pensar, e como eu falei, não é uma questão de culpabilizar ninguém individualmente, mas pensar que culturas profissionais docentes têm produzido essas relações em que muitas vezes o ódio supera o afeto, no caso da disciplina escolar matemática. E algumas escritas também, isso aí eu vou passar rápido por conta do tempo, mas quero só destacar alguns pontos, né? Um poema que um aluno desse grupo produziu respondendo essa questão, só destacando alguns pontos: de tanto estudar, tirei nota baixa, eu não deveria pensar fora da caixa. Entre quatro paredes, não me sinto vivo, é muito para mim, né? Então, acho que essa frase é muito forte, né? Que eu não me sinto vivo dentro de uma aula em quatro paredes. E é muito para mim, sou muito subjetivo, mas ele reconhece, apesar de tudo, não consigo viver sem ela. Sempre terá mil saídas, mas não tem jeito, a matemática é vida, né? Então, essa relação de amor e ódio que a professora Débora, a qual a professora Débora se referiu, para mim, ela emerge muito nesse conflito que esse estudante, que era um estudante do 9º ano, eu esqueci de falar, reflete nessa fala. E mais uma outra, ele vai falar um depoimento que, assim, de coração, eu estou destacando um trecho. Quando nós falamos, e eu quero usar essa fala desse aluno para provocar uma reflexão em seguida sobre determinados jargões que nós usamos, às vezes, com a melhor das intenções para defender a beleza da matemática, mas que esses jargões, que eu vou projetar em seguida, o que eles podem produzir nos alunos de educação básica. Então, esse aluno vai falar que é estressante, né? Ele fala que se identifica mais com as disciplinas chamadas de humanas, e depois ele vai falar, de coração, não fico olhando uma placa na rua tentando achar a área de um polígono regular. Eu não vou olhar para um prédio, uma rampa, e pensar qual será o seno, cosseno, a tangente do ângulo. Eu simplesmente continuarei andando, né? Então, inspirado na fala desse aluno, eu acho que nós precisamos pensar em desnaturalizar entendimentos comuns sobre a matemática, que eu vou falar um pouco mais chegando ao final, expresso em jargões populares, que, como eu falei, muitas vezes são ditos com a maior das boas intenções, como esse: a matemática é uma linguagem universal, ou a matemática está em tudo. O que isso provoca nos alunos? Que relações de amor, de ódio e afeto isso provoca nos alunos, né? E, sobretudo, eu acho que é importante dizer que os sentidos que esses jargões produzem não estão apenas no que eles dizem logicamente. Como professores de matemática, às vezes é um desafio nos desvencilharmos da lógica estrita e pensarmos nos não ditos, naquilo que esses jargões deixam de fora, né? Então, nesse sentido, quando nós defendemos que a matemática é uma linguagem universal, e eu acho que a fala daquele último aluno nos provoca muito sobre isso, isso nos provoca a pensar quem determina o que constitui o que está fora dessa linguagem, desse universo, né? E quais são as regras, e quem determina quais são as regras dessa linguagem. E se a matemática está em tudo, né?
se a gente defende que a matemática está em tudo, a gente está propondo uma lente privilegiada para olhar o mundo, que, de forma não dita, acaba colocando num lugar secundário a história, a filosofia, as artes, como se esse olhar matemático para o mundo fosse mais importante do que arte, filosofia e história, né? Então, nesse sentido, o que é legitimado nesse tudo e que sabedorias e corpos são deixados de fora desse tudo, né? Nesse sentido, como eu falei, não é uma desvalorização do conteúdo matemático, mas é uma defesa de que quando nós valorizamos a matemática, nas palavras de um aluno meu doutorado, Fábio, a matemática que nós valorizamos não pode ser uma matemática sem filosofia, nem uma matemática sem arte, né? Então, é nesse sentido que eu acho que nós precisamos nos provocar a pensar o que esses jargões deixam de fora, né? E, sobretudo, o que isso produz naqueles que não se veem incluídos dentro desse universo. E eu acho que a fala daquele aluno provoca muito isso, né? Assim, então, muitas vezes, como há uma defesa de que tudo é matemática, e que coloca implicitamente esse conhecimento matemático num patamar superior que outras formas de conhecimento, né? Isso produz, naqueles alunos que não se veem identificados com esse suposto universo, uma desqualificação, muitas vezes, da sua própria inteligência e de si próprios, né? Isso produz, eu acho que aquela fala, como eu estou insistindo nisso, ela nos adverte sobre isso, ela pode produzir nesses alunos até um processo de desconstrução da autoestima que pode levar a um ódio da disciplina escolar matemática, né? Como eu vou falar logo, e eu gosto de insistir nisso, com isso, eu não estou defendendo de forma alguma uma desvalorização, uma superficialização do conteúdo matemático na escola básica, né? Mas em que lugar político nós situamos esse conteúdo, né? É isso que eu quero dizer e que eu vou repetir daqui a pouco, chegando ao final. Então, isso aí, mais ou menos, eu já falei, por conta do tempo, que eu já estou me estendendo, eu vou passar um pouco rápido, que a matemática ela não é uma lente privilegiada e inquestionável para ler o mundo, mas ela produz um conjunto de políticas do que nós privilegiamos no nosso olhar para o mundo, né? Então, nesse sentido, muitas vezes, quando nós dizemos que a matemática é inquestionável, uma política implícita é que não se deve questionar, né? E nós queremos uma sala de aula em que seja governada por uma atitude questionadora permanente. E muitas vezes, quando nós defendemos que a matemática tem que ser útil ao cotidiano, né, essa defesa da contextualização, de que o saber matemático tem que ser contextualizado, que muitas vezes leva a situações forçadas, muitas vezes uma política, né, porque muitas vezes quando se defende uma contextualização, a gente já defende também qual é o contexto, né, que a gente diz para o aprendiz que a matemática tem que ser contextualizada e em que contexto ele precisa aplicar essa matemática. Então, uma política não dita é o aprisionamento dos sujeitos em seus próprios cotidianos, né? Nós queremos reconhecer e valorizar o saber que vem do cotidiano, mas também produzir movimentos para fora desses cotidianos. Por isso que eu digo que eu estou defendendo aqui com essa perspectiva decolonial não é a substituição de uma referência por outra, mas é uma potencialização e um deslocamento político no entrelaçamento dessas referências. Bom, isso aí eu acho que basicamente eu já falei, o que a gente coloca de fora. Nesse sentido, né, retomando isso aí, quando nós defendemos essa matemática como uma linguagem universal, né, e eu estou provocando a reflexão sobre o que é colocado de fora desse universo, o que é colocado de fora desse tudo, né, eu quero trazer também algumas reflexões
que eu acho que são bem importantes, que não são minhas, que vêm de outro lugar de fala, que não é o meu, mas que eu estou trazendo aqui em reconhecimento, mais uma vez, desse momento da Semana da Consciência Negra, de qual é a imagem que se tem quando se pensa num matemático, ou como se pensa, e essa imagem, né, de qual é o estereótipo que se tem de um matemático, ela muitas vezes se cola na ideia da própria matemática como ciência, né? Então, eu quero trazer algumas reflexões sobre isso. Então, primeiro começando com um outro trabalho de doutorado, que é do Rodrigo Moraes, que também foi defendido lá no programa onde eu atuo, Programa de Ensino de Matemática da UFRJ, em que ele propôs essa pergunta que vocês estão vendo aí: quem são os cientistas, para um grupo de alunos que eram alunos de uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro, situada numa comunidade que é o Morro da Serrinha, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e que é uma comunidade que tem mais de 80%, nessa escola, né, havia mais de 80% de alunos negras e negros, e que é uma comunidade que também é muito marcada pela cultura negra, porque é uma comunidade onde tem uma cultura do jongo, que é uma prática cultural afrodiaspórica importante. Então, é uma comunidade na qual a cultura negra é muito viva, né? E ele, então, mesmo nessa comunidade, ele propôs a pergunta para os alunos, que eram mais de 80% de alunos e alunas negras e negros. Ele propôs a pergunta de quem dessas pessoas são os cientistas, né? Então, ele mostrou imagens de pessoas que são todos cientistas, todos aí são cientistas, são físicos e matemáticos. E ele pediu que esses alunos marcassem quem dessas pessoas são os cientistas, né? E praticamente 100% dos alunos e das alunas negras e negros só identificaram os homens brancos como cientistas. Não reconheceram homens negros, nem mulheres brancas ou negras como físicas e matemáticas. Pensando que isso vem, eu acho que esse resultado é muito contundente, porque pensando que ele vem de uma comunidade de maioria negra, né? Então, isso significa, se esses alunos não identificam essas pessoas como cientistas, isso quer dizer que eles não identificam a carreira em ciências exatas como um objetivo legítimo para si próprios. Ou seja, a gente pode interpretar disso que eles identificam a física e a matemática como campos reservados para homens e brancos. Então, isso remete àquela pergunta que eu coloquei no começo. Onde estão referenciados esses saberes e essas epistemologias, né? E alguns desses cientistas, que eu também vou passar um pouco rápido por conta do tempo, mas são cientistas negros que têm as suas produções muitas vezes invisibilizadas por uma narrativa hegemônica de história das ciências. O Lewis Latimer é um físico que trabalhou... eu não vou saber falar muito bem, porque eu não sou físico, mas o mesmo se aplica em matemática, mas ele teve um trabalho importante no advento da eletricidade, mas ele é muito pouco reconhecido por isso, né? O André Rebouças, um brasileiro, a Dorothy Vaughan, que para quem já viu o filme que eu recomendo, é uma das personagens que aparece naquele filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história das matemáticas negras na NASA, que trabalharam no primeiro homem que foi colocado em órbita da Terra nos Estados Unidos e que não são reconhecidas, né? A Sônia Guimarães, que é uma física brasileira, o Carl Hart, que é um cientista do campo da neurociência, e que recentemente, já tem talvez uns 5 anos, ele era um palestrante convidado num evento no Brasil e ele foi barrado no hotel onde esse evento acontecia. E o Neil deGrasse Tyson, que é um físico, que para quem conhece também recomendo, que é um astrofísico, né, que é o apresentador
dessa série Cosmos, que está na sua segunda temporada atualmente, que é uma reedição da série Cosmos clássica, que era apresentada pelo Carl Sagan na década de 70, né? Então, são todos cientistas negros, alguns que foram invisibilizados, e eu quero chamar agora as palavras do próprio Neil deGrasse Tyson, que denuncia esse processo de invisibilização para homens e mulheres negras e negros nas carreiras científicas. Então, isso é uma fala dele, que eu vou também destacar alguns pontos. Tem o link do YouTube ali, para quem tiver interesse em ouvir a fala original, que eu traduzi, né? Obviamente é em inglês, e é um debate nos Estados Unidos, no qual uma pessoa da plateia pergunta por que há mais homens na ciência, e se essa predomínio de homens na ciência se deveria a alguma característica genética intrínseca, né? Segundo a qual os homens poderiam ser mais aptos ao pensamento científico do que as mulheres. E ele vai responder, né? Essa resposta eu acho que é bem significativa e exemplar, e ele fala: eu nunca fui mulher, mas eu tenho sido negro durante toda a minha vida, né? E ele vai falar que tem questões sociais similares relacionadas ao acesso a oportunidades iguais por esses grupos de mulheres e de negros. Então, também vou destacar alguns pontos, né? Ele fala, corroborando também aquilo que eu falei no começo, que que a gente vive uma sociedade dominada por homens brancos e que nessa sociedade outros grupos que não são homens brancos têm oportunidades muito desiguais, né? Destacando algumas partes da fala, o fato de que eu queria ser um cientista, né? Ele está falando, e essa reflexão eu acho que é importante para nós, nossa atuação como professores de educação básica, o fato de que eu queria ser um cientista e um astrofísico estava no caminho de muitas resistências de forças da sociedade e que estava muito fora dos paradigmas, das expectativas das pessoas que estavam no poder, né? E aí ele vai dizer que sempre que ele falava que ele queria ser um astrofísico, que os professores da escola básica desencorajavam e falavam: por que você não vai ser um atleta, por que você não vai jogar basquete? E, sobretudo, que eu acho que é importante para a gente não levar essa discussão num viés meritocrático, ele vai falar: eu olho para trás e penso, onde estão os outros que poderiam ter sido isso também, quer dizer, estar no lugar onde ele está hoje, né? Onde estão os outros negras e negros que poderiam estar nesse lugar de destaque que ele reconhece onde ele está hoje? Eles não estão aqui, né? E depois ele vai falar, quando não encontramos mulheres na ciência ou negros na ciência, que eu pulei uma parte ali, eu sei que forças são essas, porque eu tive que sobreviver a essas forças para estar onde eu estou. E, finalmente, ele vai dizer que só quando nós tivermos uma sociedade com oportunidades iguais, nós podemos sequer enunciar essa pergunta sobre diferença genética. Então, reconhecendo a desigualdade na nossa sociedade, nós não podemos nem colocar essa pergunta, né? Assim, eu acho importante trazer essa fala, né? Eu vou colocar mais uma em seguida, já me encaminhando para o final, porque eu acho que elas desafiam muito uma visão com a qual eu quero terminar a minha fala, de que a matemática e a física, porque são ciências epistemologicamente identificadas como ciências exatas, que elas podem estar livres de racismo e de outras desigualdades sociais. E que nós, professores que ensinamos matemática, não teríamos como responsabilidade nos preocuparmos em ter uma atuação antirracista. Então, essa fala do Neil deGrasse Tyson é bem contundente a esse respeito, e eu acho que é importante também nessa fala, porque no contexto político do Brasil atual, para mim é muito surpreendente que a luta antirracista, às vezes, provoca mais indignação das pessoas do que o próprio racismo, né?
E essa indignação ela é expressa, muitas vezes, por acusações de que quem tem uma discussão antirracista é militante de esquerda, né, ou algo assim, ou comunista. Essas palavras se banalizaram, e o Neil deGrasse Tyson dificilmente pode ser rotulado como um militante de esquerda, ou como alguém que fale mimimi. Uma outra fala que eu acho que complementa essa também é esse livro aí, que eu também recomendo, né, Weapons of Mass Destruction, da Cathy O'Neil, que é uma matemática de formação também estadunidense. Ela faz um trocadilho, né, armas de destruição matemática com armas de destruição em massa, né, que é um tema popular de debate nos Estados Unidos, e ela vai, nesse livro, desconstruir a visão de que o conhecimento matemático é neutro ou é isento de política, né? Então, eu vou passar rápido também por conta do tempo, mas depois eu recomendo a leitura. Então, ela vai falar que os aplicativos que alimentam, ela é uma matemática que atua no mercado financeiro, são baseados em escolhas feitas por seres humanos, que são falíveis, né? E muitos desses modelos codificam mal entendidos e preconceitos, ou seja, os modelos matemáticos, ela vai defender, eles incorporam preconceitos, né? Enfim, e eles tendem a punir pobres e oprimidos em nossa sociedade e tornando os ricos ainda mais ricos. Então, eu acho que essas são apenas algumas falas de pessoas que vêm da ciência dura, que não são pesquisadores em educação ou em ciências sociais, que é um campo no qual eu me alinho, mas são físicos e matemáticos e que vêm denunciar a não neutralidade das ciências ditas exatas. Então, eu trouxe também para ilustrar algumas falas que eu acho que são muito desafiadas por esse debate que eu coloquei anteriormente, que eu tirei da internet, né? Na verdade, são originárias de um ataque que o nosso programa, junto com outras instituições públicas, sofreu por nós estarmos realizando projetos de pesquisa que discutiam a educação matemática no contexto de racismo, de questão de gênero, de machismo. Então, são falas que defendem exatamente o que eu falei agora, né? Que, como a matemática é uma ciência exata, é uma ciência neutra, então o ensino de matemática ou a produção de conhecimento matemático também pode ficar livre dessas desigualdades sociais que atravessam todos os nossos campos, todos os campos da sociedade, né? Então, em outras palavras, o local de origem, acho que é interessante nessa primeira fala, por exemplo, mostrar que parece haver uma visão disseminada de que o local de origem, ou seja, quem é aquela pessoa, pode ter influência em qualquer lugar, menos na matemática. Na matemática, isso não importa. E eu acho que, como se qualquer outra disciplina, história, sociologia, nessas disciplinas pudesse estar presente uma discussão sobre desigualdade social, mas a matemática, por ser exata, neutra ou pura, está isenta dessas discussões. Eu acho que os depoimentos que eu coloquei anteriormente jogam por terra essa concepção, né? Então, como eu falei, parece haver uma confusão entre a matemática como campo do conhecimento, entendida como exata e neutra, e mesmo isso pode ser questionado, né? Ou seja, uma confusão desse entendimento de que a matemática é exata epistemologicamente como campo do conhecimento, como isso nos levasse a esquecer que esse conhecimento é produzido por humanos. E sendo produzido por humanos, ele é socialmente, historicamente situado e é atravessado pelas questões sociais que atravessam qualquer outra área do conhecimento, da atuação humana, né? E trazendo agora para o ensino, né, essa confusão, né, entre a matemática como campo do conhecimento e como o conhecimento matemático é produzido, também se relaciona a uma visão, né, que aquelas falas defendem, de que melhorar o ensino de matemática seria apenas buscar outras formas diferentes de apresentar o conteúdo, como se a aprendizagem de matemática não fosse influenciada
por fatores sociais, né, que determinam tanto vieses materiais, né, financeiros, etc., como subjetividades, e como se essas questões desses fatores não influenciassem o ensino de matemática. E eu acho que as falas que eu coloquei anteriormente desafiam muito essa visão, né, de que pensar em qual é a melhor forma de ensinar matemática é só pensar na melhor forma de apresentar o conteúdo, né? E os fatores sociais não tivessem qualquer interferência nessa discussão. Bom, eu vou me encaminhando agora para o final, né? Porque eu acho que eu já falei bastante. Eu acho que é muito importante nós pensarmos nisso, porque há certos grupos ideológicos que se instalaram no governo do Brasil, em vários setores governamentais no Brasil hoje, que têm defendido isso, que para conseguir emprego basta ler, escrever e fazer conta, né? E se nós pensamos no ensino de matemática, né, como reduzido à sua dimensão de apresentação ou de transmissão de conhecimento, como se esses fatores sociais não tivessem qualquer interferência nas formas que nós aprendemos matemática, né? Como eu exemplifiquei naquele trabalho das crianças de uma escola pública, crianças negras e negros, que não enxergam a física e matemática como um objetivo para si próprios, mas sim um objetivo restrito para pessoas brancas, como se isso não tivesse qualquer interferência na aprendizagem daquelas crianças. Então, é importante pensar que a defesa de uma escola baseada na transmissão do conhecimento, né, ela sempre serve algum interesse não declarado, pois necessariamente ela visa formar sujeitos para exercer posições profissionais ou de trabalho precarizadas, né? Assim, então, a defesa de que para conseguir emprego basta saber ler, escrever e fazer conta, que emprego é esse? É um emprego precarizado, né? E essas posições são posições das quais os próprios sujeitos não escolhem e podem nem sempre estar cientes. Então, acho que no contexto brasileiro atual é muito importante pensar nisso. E, para acabar, eu vou dar uma pulada aqui. Só um minuto. Nesse sentido, como eu falei, o que eu quero defender aqui não é um enfraquecimento ou uma superficialização do conhecimento matemático, né? Defender que não é importante conhecer matemática para ensinar matemática, nem uma substituição daquele conhecimento matemático que é identificado como eurocêntrico, mas é um deslocamento político nesse conhecimento, né? E eu acho, ou seja, eu acho que eu quero, só para terminar, deixar bem marcado que, ao fazer essa defesa não se alinha com uma postura de negacionismo científico, né? Assim, não é desconstruir a ciência eurocêntrica ou hegemônica no sentido de negar essa ciência, mas é de situá-la politicamente, né? E eu acho que, às vezes, os colegas que atuam na universidade estão muito preocupados, com razão, com essa onda de negacionismo científico. E eu acho que uma reação, uma suposta defesa desse negacionismo científico é tornar o ensino de matemática e de ciências exatas ainda mais duro. E eu acho que é exatamente o contrário, é tornar esse ensino mais problematizado, né? Porque um ensino problematizado é um ensino que faz sentido. E quando a gente tem um ensino duro que não faz sentido, nas palavras da professora Débora, que não produz amor pela disciplina, então qualquer coisa pode fazer sentido. Então, quando nós tornamos o ensino de matemática mais duro, é justamente aí que nós abrimos espaço para o negacionismo científico, né? Então, para perguntas de por que a Terra é plana, por que houve escravidão no Brasil e por que é preciso tomar vacinas, né? Se nós apresentamos a matemática ou a física ou as ciências exatas na escola
de uma maneira que ela não produz afeto, né? Então, como nós podemos esperar que essas perguntas façam sentido? E, agora, terminando mesmo, né, o que eu quero desafiar é essa visão de que a matemática é neutra e que pode ser isenta de política. E, para isso, eu acho que não há uma fala melhor do que o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire: não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Então, é isso. Muito obrigado. Eu vou terminar minha fala aqui e pedir desculpas, que eu acho que eu me estendi demais, mas eu acho que nós temos ainda algum tempo para debate. Professor, muito obrigado pela excelente preleção, né? Eu vou aproveitar aqui só para reproduzir aqui rapidamente, né, alguns comentários, porque enquanto o senhor estava aí apresentando, né, certamente o senhor não viu esses comentários. Não, estou vendo agora. A repercussão foi extremamente positiva, muitos agradecimentos e elogios, né, ao evento, ao senhor, à sua palestra, né? E nós estamos todos muito felizes com isso. Eu vou reproduzir aqui rapidamente alguns comentários, tá? E o Samuel, por exemplo, colocou lá que quando eu acho que essa apresentação não pode melhorar, ela vai e melhora. Discussão altamente necessária, como futuros professores, vivemos questionando isso na sala de aula. A Janice, né, colocou lá que é importante desmistificar a matemática enquanto algo que determina a capacidade intelectual, né? E a Luciana Santos, acho importante, né, formar uma equipe interdisciplinar para mostrar a importância de todos os conteúdos, né? Já o Hiller, o sujeito que não se introduz na matemática se torna excluído. É como se fosse uma pessoa incapaz de curtir uma boa arte. A Miriam está faltando mostrar uma realidade para esses alunos, né? Vários filmes mostram os negros e as negras cientistas. O Vitor Fernando, né, tema extremamente relevante, parabéns pela brilhante apresentação. E, novamente, a Janice colocou lá que o mercado de trabalho não precisa de sujeitos reflexivos, apenas executores. Dessa forma, eles não pensam no quanto são explorados, né? E, finalmente, o Luiz, né, a palestra nos instiga a refletirmos a respeito de nossas práticas pedagógicas supostamente neutras, que foi exatamente, né, a sua finalização aí. Perfeito. Professor, bom, vamos colocar algumas questões aqui, né, que só para a gente provocar um pouco aí uma discussão nesses minutos aí que nos restam, né? Então, inicialmente, a sua provocação inicial foi extremamente pertinente, né? Quais tendências o senhor vislumbra no sentido de diminuir essas desigualdades que têm surgido no contexto da pandemia? Então, eu acho que eu queria primeiro agradecer pelos comentários que eu estou olhando aqui agora, fiquei muito feliz, as pessoas contribuindo também com a discussão, né, assim, e eu acho que só, assim, falando um pouco desses comentários, antes de responder a pergunta, que é muito difícil essa pergunta, mas, assim, lembrando que eu falei no começo, que quando nós defendemos uma matemática mais afetiva, né, nesse sentido, assim, e mais humana, parece que nós estamos defendendo, acho que isso que é importante marcar, uma superficialização do conteúdo. Ou como nós defendemos que a matemática não precisa ter um lugar de mais importância que a arte na escola, parece que nós estamos traindo a matemática. Então, por isso que eu falei no começo que essa fala era um pouco o exercício de desaprender um pensamento dicotômico, né? Assim, da mesma forma, né? Naquela discussão que eu exemplifiquei na internet, né? Que eu extraí algumas falas que, como eu falei, ficam muito indignadas quando a gente vai trazer essa discussão sobre a matemática para um lado mais social e humano, né? Assim, tem muitas falas que são assim, como se isso fosse, como se nós defendêssemos trazer para a sala de aula matemática uma visibilidade, né? Eu estou falando muito aqui de negras e negros, como eu falei, por conta da Semana da Consciência Negra, mas a gente podia fazer a mesma reflexão para indígenas, né? Para os povos originários. Então, como se fosse trazer isso para o contexto, se deixar atravessar
por essas sabedorias e reconhecer que essas sabedorias não são menos sofisticadas, não são de segunda categoria, como se isso fosse substituir. Quer dizer, não é que eu não vou ensinar mais os números indo-arábicos, não é isso, né? Mas reconhecer que essa matemática eurocêntrica não é a única, né? E, na verdade, quem trabalha, eu recomendo, inclusive, o livro da minha colega aqui, Tatiana Roque, que é Desfazendo Mitos e Lendas, e ela fala que essa questão da matemática única é muito recente, né, na história da matemática. Assim. Então, em todos esses sentidos que eu falo que essa minha fala é fugir de um pensamento dicotômico, né? Legitimar uma coisa não é desqualificar a outra, não é nesse sentido. Exatamente. Mas é ver que desigualdades ela produz, né? Assim. E eu acho, agora tentando responder a pergunta do colega ali, que eu esqueci o nome, exatamente, a questão é essa, né? Assim, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Como eu falei, essa pandemia, a minha impressão é que ela jogou na nossa cara desigualdades sociais que já existiam, né, há muito tempo. Né? Exacerbou. Alunos que, aqui na UFRJ, né, que agora a gente está dando aula aqui remotamente. Né, assim. Então, isso trouxe à tona várias situações sociais que a gente não via, né? Por exemplo, né? Alunos que não têm condição de estudo em casa, que já não tinha condições antes da pandemia. Né? Não é só de acesso à internet, são diversas limitações. E que eu vejo, muitas vezes, colegas que não reconhecem isso devidamente. Eu acho que isso, justamente tentando responder a pergunta, não sei responder a pergunta do colega, mas eu acho que o que eu tentei dizer aqui é que um primeiro movimento para isso é sair de uma posição de que essa atuação para uma educação socialmente referenciada e antirracista não pode ficar a cargo só das disciplinas ditas humanas. Né? Assim, que nós também, como professores de matemática, como os exemplos que eu mostrei aqui evidenciam, também podemos ter uma atuação excludente e precisamos ter uma atuação inclusiva. Né? Então, é reconhecer que, embora a matemática e a física sejam rotulados como ciências exatas, se a gente olhar para como o conhecimento é produzido, né, nas palavras ali da Keff, ele é produzido por humanos. Então, nesse sentido, todas as ciências são humanas. Não tem diferença entre matemática e história, ou matemática e sociologia, dessa ponto de vista, né, da produção do conhecimento. Né? Eu acho que o primeiro passo é nos entendermos nesse lugar. Professor, eu senti, né, uma aura muito forte aí nas suas palavras, né, de um autor que eu leio muito, que eu gosto muito, que é o Boaventura de Souza Santos. Sim, né? Com certeza. E ele fala muito dessa questão do colonialismo, do patriarcado. Né? E como é que na sua visão, a gente poderia, dentro das nossas salas de aula, da educação básica, né, com o conhecimento que a gente tem e tal, trabalhar no sentido de decoloniar, estou dizendo, todas essas questões que estão aí cristalizadas hoje no nosso ideário matemático, né? Isso, Então, pode falar. Pois não. Então, eu acho que, bom, primeiro, também destacando uma coisa, né? Quando eu coloquei aqueles autores que eu citei no começo, Catherine Walsh, Ramon Gross, nem lembro direito quais que estavam lá, mas Aníbal Quirrano, são autores que nós temos no meu grupo de pesquisa lido, né, e nos referenciado, mas não são os únicos autores que falam de decolonialidade. É importante destacar isso. Eles são autores de grupo, eles são grupos de autores, né, como eu falei, situados em instituições latino-americanas que se auto-identificam como rede modernidade / decolonialidade. Tem uma reflexão sobre um sentido de modernidade que é inventado pela colonização, enfim. Mas também o Boaventura Souza, há vários outros autores que também têm discutido isso, né? Acho que é importante pensar também naqueles autores que são identificados como pós-coloniais, né? Que um precursor importante disso é o Fanon, né? Que fala, que é muito importante, na qual esses autores também se referenciam.
o Stuart Hall na Inglaterra, o Homi Bhabha na Índia, então, vários autores. Então, o próprio Boaventura, então, não, tem muita gente no mundo falando disso. Né? Por isso que eu não me coloco como um especialista nessa discussão, mas como uma pessoa que fala de formação de professores e que é provocado por essa discussão. E no sentido da sua pergunta, tem uma outra autora que eu gosto muito, né, e que ela fala uma coisa que eu acho que é muito importante para isso, que é a Nilma Lino Gomes, né, uma pesquisadora, professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG, né, professora negra que foi ministra no governo Dilma, se não me engano, da desigualdade racial, e que ela fala que o primeiro passo é decolonizar o nosso olhar. Né? Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Fantástico. Eu acho que isso é... E uma outra autora, só para terminar também, que é a Beth Macedo, aqui, que ela defende um currículo como lugar de fronteira a partir de uma ideia da diferença. Então, é um currículo que se produz na diferença, em lugar de entender a diferença como deficiência em relação a algo que é colocado na normalidade. Né? Exatamente. Então, a diferença como um sentido primeiro, né? A partir do qual as coisas se constroem. Né? Perfeita reflexão. E eu acho que essa fala da Nilma é muito poderosa, né? Assim, é muito potente. Né? O primeiro passo é decolonizar o nosso olhar. Fantástico, fantástico. Chave de ouro de fechamento agora do nosso tempo aqui. Né? Nós ainda temos alguns minutinhos. Né? E, Ângelo, temos alguma pergunta, alguma questão? Tem, professor Sandro, professor Vitor, vi aí no chat aí que muitas pessoas elogiaram a palestra. Professor, parabéns. Obrigado. E um comentário aí do Flávio Júnior, ele falou assim, muito bacana falar sobre educação e destacar os desafios como o racismo. Então, o senhor realmente destacou bem o racismo, né? E realmente é muito importante esse paradigma, essas discussões aí que o senhor abordou. Muitas das vezes, a gente, às vezes, como professor, a gente, às vezes, não percebe. Por isso, é importante uma pessoa como o senhor preparado aí para dar essas dicas e para que a gente possa se aperfeiçoar cada dia. Obrigado. Agradeço aí pela ajuda, pela colaboração. Eu acho que, então, para fechar, como eu falei várias vezes, eu acho que não poderia deixar de tocar nesse assunto, né, nesse momento da Semana da Consciência Negra, porque eu acho que há um movimento da gente negar o racismo no Brasil. Né, assim. E, em lugar disso, nós precisamos, né, eu acho que uma coisa que politicamente é importante fazer no Brasil no momento é nos entendermos com a nossa história. Né? Então, entender, no contexto do capitalismo mundial, né, que o capitalismo e o neoliberalismo eles são fundamentados no racismo e que o Brasil é um país literalmente construído sobre o racismo, né? Sobre a escravização dos povos afrodiaspóricos e dos povos originários autóctones indígenas. Então, e que essa constituição do Brasil, com a qual nós precisamos nos entender e andar para outros lugares, ela está em todos os lugares, né, e da nossa atividade social, e não deixaria de estar nos nossos contextos de aulas de matemática. Acho que é isso, e aí, projetado na tela, tem os meus contatos, né, o site do nosso programa de pós-graduação, Ensino de Matemática da UFRJ, canal do YouTube, do meu grupo de pesquisa e o meu e-mail. Fiquem, o PowerPoint também, eu tive que pular uma parte, como eu falei no começo, mas ele está com a comissão organizadora, que pode ficar à vontade em compartilhar, e tem algumas referências ali. Enfim, só agradecer. Foi uma honra, como eu falei no começo, estar com vocês nesse momento. Professor, é uma honra para nós, né, ouvi-lo, com importantes reflexões que o senhor trouxe. As discussões aí também do chat foram extremamente positivas, né, reverberaram muito bem, né, isso tudo, esse sentimento que nós temos aí, e certamente a gente espera contar, né, em outras oportunidades também com as suas palavras, né, e com todo essa reflexão, né, em torno de uma matemática que a gente julga que não é matemática, né, mas que é muito mais do que a matemática. Então, muito obrigado, uma boa noite, e para todos os demais participantes aí, fiquem aí que nós continuamos já.
Tá bom? Obrigado, Obrigado, boa noite. professor. Um abraço. Ângelo, um abraço. Bom evento. Boa noite, um abraço. E aí, até mais. Aguardemos Boa aí noite. a próxima palestra. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite a todas e todos. Tchau. Até logo.